A noite estava úmida e o céu do interior de São Paulo parecia mais pesado que o normal. Marcelo, um jovem professor que morava em Atibaia, tinha decidido pegar o carro e dirigir até Joanópolis, cidade conhecida pelas histórias de lobisomem que corria de boca em boca há gerações. Ele não acreditava nessas coisas. Para ele tudo não passava de lenda para atrair turistas curiosos, mas ao mesmo tempo havia algo que o incomodava. Nos últimos meses, moradores das redondezas relatavam ataques a animais em sítios e fazendas. Cachorros eram encontrados dilacerados, cavalos com marcas profundas nas costelas e até o gado estava sendo atacado. Enquanto guiava pela estrada sinuosa, Marcelo notou uma névoa espessa cobrindo o asfalto. O rádio chiava e a música foi interrompida por um boletim local. Mais uma noite de medo no interior. Agricultores de Vargem e Piracaia relatam uivos vindos da mata. Autoridades investigam, mas até agora não há explicações claras. Marcelo riu, mas sua mão apertou o volante com força. O carro parecia cada vez mais lento, como se o breu ao redor fosse engolindo o caminho. De repente, algo cruzou a estrada à frente. Uma sombra grande, rápida demais para ser um cachorro, mas pesada demais para ser apenas um animal do mato. Marcelo freou bruscamente, o coração disparado. Ele saiu do carro tentando enxergar melhor. O silêncio era sufocante. Até os grilos haviam parado. Então veio o som. Um uivo profundo, longo, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Marcelo sentiu um arrepio correr pela espinha. Ali, na entrada da cidade do lobisomem, ele começava a duvidar de tudo o que achava ser apenas lenda. Marcelo finalmente retomou a direção, o coração ainda acelerado pelo uivo que o vira na estrada. A neblina parecia dissipar-se conforme as primeiras luzes de Joanópolis surgiam no horizonte. A cidade, encravada entre montanhas e cercada por matas densas, sempre carregou a fama de ser a capital do lobisomem. Ao entrar na área urbana, Marcelo percebeu algo curioso. Mesmo sendo relativamente cedo, logo depois das 9 da noite, quase não havia pessoas na rua. As janelas estavam fechadas e as casas de madeira ou alvenaria exibiam crucifixos nas portas e ramos de arruda presos às janelas. Ele estacionou em frente a uma pequena pousada familiar, onde seria recebido por Dona Olinda, uma senhora já de idade, conhecida por todos na cidade. Assim que ela abriu a porta, notou o olhar sério dela, como se já esperasse sua visita. "Boa noite, sou o Marcelo, tenho reserva para hoje." A mulher o observou com atenção antes de assentir. "Entre, meu filho, ainda bem que chegou antes da meia-noite. Aqui ninguém gosta de ficar na rua nessas horas." Ele tentou rir para quebrar o clima estranho. "É por causa do tal lobisomem, não é?" Dona Olinda suspirou fundo. "Você é de fora, não entende. O que ronda nossas noites não é piada. Desde o tempo dos meus avós, os uivos ecoam pelas montanhas. E quando a lua cresce, é pior, muito pior." Marcelo subiu até o quarto, mas a fala dela não saía da cabeça. Pela janela, avistava a mata ao longe, escura como um abismo. Foi então que novamente ouviu um uivo distante, profundo, que parecia atravessar a noite e ressoar dentro do peito. Dessa vez, não era a estrada pregando peças na sua mente. Era real e vinha das matas ao redor da cidade. Na manhã seguinte, Marcelo saiu cedo da pousada. O sol brilhava forte sobre Joanópolis e a cidade parecia tranquila, como se nada de estranho tivesse acontecido na noite anterior. As pessoas caminhavam pelas ruas de pedra, o comércio abria lentamente e os sons do interior abafavam qualquer lembrança dos uivos. Ele entrou numa padaria para tomar café. O cheiro de pão fresco e café coado no coador de pano enchia o ambiente. Sentou-se num canto, observando os moradores que cochichavam entre si. Um senhor de chapéu de palha, que parecia curioso com a presença dele, puxou conversa. "O senhor não é daqui, né?"
Não, sou de Atibaia. Vim conhecer a cidade e... Bom, sempre ouvi falar dessas histórias de lobisomem daqui. O homem fez o sinal da cruz e baixou o tom da voz. Pois então, cuidado, moço. Quem não acredita costuma ser o primeiro a se arrepender. Só nesta semana já mataram 3 cabras e 2 cachorros lá pras bandas de Piracaia, e não foi onça, não. As marcas são de algo muito maior. Marcelo tentou esconder o arrepio que sentiu. Mas vocês não chamaram a polícia? Outro homem, sentado mais ao fundo, respondeu. Chamaram, sim. Mas o que eles vão fazer contra coisa que não é desse mundo? A padaria ficou em silêncio. Todos olhavam discretamente para Marcelo, como se o peso daquelas palavras fosse mais do que uma advertência, fosse uma certeza. Ao sair, ele percebeu que alguns moradores o seguiam com um olhar, desconfiados, como se a simples presença de um forasteiro pudesse atrair ainda mais o mal que rondava aquelas terras. Naquele momento, Marcelo começou a sentir que talvez estivesse entrando em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Naquela tarde, Marcelo decidiu explorar um pouco mais a cidade. Caminhou pelas ruas estreitas de Joanópolis, observando as casas antigas e as ladeiras que levavam até o alto da igreja matriz. O sol já começava a cair, pintando o céu com tons alaranjados. Ao se aproximar de uma pequena venda na esquina, ouviu uma voz grave. Você é forasteiro, não é? Marcelo se virou e viu um homem alto, de barba grisalha e olhar penetrante. Usava um chapéu gasto e roupa simples, mas sua presença impunha respeito. Sou sim, Marcelo. Vim de Atibaia. O homem se apresentou como seu Antero, um morador antigo da região. Ele parecia medir cada gesto de Marcelo, como se quisesse saber se podia confiar nele. Eu vi você na padaria hoje cedo. Escute bem o que vou lhe dizer. Essa terra é amaldiçoada. O que anda pela mata não é só lenda. Eu já vi. Com estes olhos que a terra há de comer. Marcelo franziu a testa. Viu o que, exatamente? Seu Antero se aproximou, a voz quase em sussurro. Uma criatura, alta, de corpo disforme, metade homem, metade bicho. Os olhos ardiam como fogo no escuro. Aquilo não é só fome de carne, é raiva, é maldição. Marcelo engoliu seco. E por que está me contando isso? O homem apertou seu ombro com força. Porque você não devia ter vindo. Quem chega sem acreditar acaba sendo provado pela fera. E quando a lua crescer de novo, moço, ela vai caçar. Um arrepio percorreu Marcelo da cabeça aos pés. Naquele instante, percebeu que por mais que tentasse se manter cético, havia algo de errado naquela cidade e talvez estivesse mais envolvido do que gostaria. O céu de Joanópolis estava limpo e a lua quase cheia iluminava as montanhas. Marcelo, deitado na cama da pousada, não o conseguia dormir. As palavras de seu Antero martelavam em sua mente. Por volta da meia-noite, um barulho vindo da mata cortou o silêncio da noite. Primeiro galhos quebrando, depois um uivo longo e profundo, que parecia estremecer as paredes do quarto. Marcelo correu até a janela. Ao longe, na encosta da serra, viu luzes de lanternas. Eram homens do vilarejo, armados com espingardas e facões, entrando no mato como se fossem caçadores. A cada instante um uivo respondia, mais próximo. Ele desceu correndo as escadas da pousada. Dona Olinda o interceptou no saguão. Onde pensa que vai, rapaz? Não é lugar para você. Eu preciso ver o que está acontecendo. A velha balançou a cabeça com desespero. Esses homens não vão trazer nada de bom. Sempre que saem, um deles não volta. Ignorando o aviso, Marcelo correu pela rua até o limite da cidade. O som da mata era aterrorizante. Gritos de homens misturados a rugidos graves e selvagens. De repente, um estampido ecoou. Espingarda. Outro grito humano rasgou a noite.
Marcelo, escondido atrás de uma cerca, conseguiu ver uma silhueta sair das árvores. Era enorme, com membros longos e desproporcionais, andando sobre duas pernas, mas curvada, como se o corpo lutasse entre o homem e a fera. O luar bateu sobre a criatura, revelando olhos vermelhos que faiscavam no escuro. Ela ergueu o focinho para o céu e soltou um uivo ensurdecedor. Marcelo recuou, o coração disparado. Pela primeira vez, não restava dúvida. O lobisomem não era apenas lenda. Ele existia e estava caçando naquela noite. A madrugada se arrastava pesada. O vento frio vinha das montanhas, trazendo consigo o cheiro metálico de sangue. Marcelo ainda estava escondido atrás da cerca, observando as lanternas dos caçadores se apagando uma a uma dentro da mata. De repente, gritos desesperados ecoaram, seguidos de silêncio absoluto. Somente o uivo final da criatura, que parecia anunciar sua vitória. Quando os poucos homens que restaram voltaram para a cidade, Marcelo notou algo que gelou sua espinha. Estavam em número menor do que haviam saído. Um deles carregava nas costas um corpo ensanguentado, o rosto irreconhecível. A pequena multidão que aguardava na entrada da cidade começou a chorar e rezar em voz alta. "Foi o Zé da Venda!" disse alguém com a voz embargada. "Ele não teve nem tempo de atirar!" Dona Olinda apareceu ao lado de Marcelo, séria como nunca. "Eu avisei, essa maldição leva um de cada vez, e cada morte só deixa a fera mais forte." Marcelo engoliu em seco. "Mas ninguém vai fazer nada? Não existe alguma forma de impedir isso?" A velha estreitou os olhos. "Existe, mas não é para qualquer um. É preciso coragem para encarar o demônio de frente e o peso de carregar um segredo desses até o túmulo." Marcelo olhou novamente para a mata escura. Pela primeira vez, não pensava em ir embora. Algo dentro dele dizia que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. E a cada uivo que ecoava pelas montanhas, esse pressentimento ficava mais forte. Na manhã seguinte, a cidade parecia carregada de luto. As portas das casas permaneciam fechadas e a missa da igreja lotou de moradores que choravam a morte de Zé da Venda. Marcelo caminhava sem rumo, até que avistou seu antero sentado à sombra de uma figueira fumando um cigarro de palha. "Eu sabia que você ia querer falar comigo", disse o velho sem nem olhar para ele. "Ontem à noite, você viu, não viu?" Marcelo se aproximou, sentindo o peso das palavras. "Vi. Era real, antero. Aquilo não pode ser só um animal." O velho soltou a fumaça lentamente. "Porque não é. O lobisomem não nasce bicho. Ele nasce homem. Um homem amaldiçoado." Marcelo franziu a testa. "Então, é alguém daqui?" Seu antero olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia. Depois baixou a voz. "A cada geração, a maldição passa. Sempre numa sexta-feira de lua cheia. E o escolhido nunca sabe até ser tarde demais. Pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, até alguém da sua própria família." Marcelo ficou arrepiado. "E você sabe quem é?" O velho bateu a cinza do cigarro e desviou o olhar para as montanhas. "Talvez eu saiba. Mas dizer é outra história. Porque se errar é condenar um inocente. E se acertar é atrair a fúria da fera para si." Marcelo respirou fundo. "Então, eu preciso descobrir. Preciso saber quem está por trás disso." Antero finalmente encarou-o com seus olhos cansados, mas firmes. "Pois então, prepare-se, rapaz. Quem procura esse segredo corre o risco de nunca mais voltar a ser o mesmo." Determinando-se a ir mais fundo na investigação, Marcelo pediu a seu antero que o levasse até o local onde o ataque da noite anterior havia acontecido. A contragosto, o velho aceitou, mas avisou: "Você vai ver coisa que vai querer esquecer." Eles caminharam por uma trilha fechada.
a mata ainda úmida pelo orvalho da manhã. O silêncio só era quebrado pelo canto distante dos pássaros. Conforme avançavam, um cheiro forte de ferro e podridão começou a tomar o ar. Chegaram a uma clareira. O chão estava revirado, como se uma luta tivesse ocorrido ali. Galhos quebrados, manchas escuras de sangue espalhadas entre as folhas. E mais à frente, o corpo do cachorro de um dos caçadores, dilacerado, como se tivesse sido partido ao meio. Marcelo levou a mão à boca, lutando contra um enjoo. Meu Deus! Isso não é obra de lobo nenhum. Seu antero apontou para o barro úmido, onde grandes pegadas estavam impressas. Algumas lembravam as de um homem descalço. Outras se deformavam, com garras longas marcadas na terra. É sempre assim, murmurou o velho. Quando a maldição se manifesta, o corpo do amaldiçoado não sabe o que é, nem homem, nem bicho. Marcelo agachou-se, passando os dedos pela marca funda no chão. Era impossível negar. A criatura era real. De repente, ouviram um estalo na mata. Um galho se quebrou e um silêncio pesado caiu. Marcelo gelou por dentro, o coração disparando. Não estamos sozinhos, disse seu antero em voz baixa, erguendo o facão. Marcelo olhou para a mata densa. Entre as sombras, algo se movia lentamente, como se os observasse de perto. Marcelo prendeu a respiração, tentando enxergar melhor entre as árvores. O barulho cessou, mas a sensação de estar sendo observado permanecia. O vento balançava as folhas e cada sombra parecia esconder algo vivo. Seu antero ergueu a mão pedindo silêncio. Não faça barulho, rapaz. Ele está perto. De repente, 2 pontos vermelhos brilharam entre os galhos, baixos e imóveis, como olhos que ardiam no escuro. Marcelo sentiu o estômago revirar. O velho apertou firme o cabo do facão. Não corra. Se correr, ele caça. Marcelo tentou ficar parado, mas as pernas tremiam. O coração batia tão alto que parecia ecoar pela mata. Os olhos vermelhos moveram-se devagar, acompanhando os dois como se testassem seus limites. Então, sem aviso, um rugido ensurdecedor tomou conta da clareira. Pássaros levantaram voo em desespero e o peso de algo enorme correu em disparada pela mata fechada. Galhos estalavam como ossos sendo quebrados. O silêncio voltou em seguida, mas o medo não. Seu antero soltou o ar devagar, enxugando o suor da testa. Ele podia ter nos matado aqui mesmo, mas não quis. Marcelo engoliu em seco. Então, por que não atacou? O velho fixou os olhos nele, sérios como nunca. Porque a fera escolhe, sempre escolhe a próxima presa. E se os olhos ficaram em você, rapaz, é porque pode ser que já tenha te marcado. Marcelo sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Pela primeira vez, teve a terrível impressão de que o lobisomem não estava apenas rondando a cidade, estava caçando ele. Ainda abalado pelo que presenciara na mata, Marcelo decidiu procurar respostas em outro lugar. Foi até a igreja matriz de Joanópolis, onde o sino ecoava melancólico naquela tarde nublada. Lá encontrou o padre Augusto, um homem de meia idade, voz calma, mas com olhos que carregavam um peso antigo. Após ouvir o que Marcelo tinha a dizer, o padre respirou fundo antes de responder. Filho, o que você viu não é novidade para esta cidade. Desde o tempo de nossos bisavós, a fera ronda estas montanhas. Marcelo se inclinou para frente. Mas por quê? Por que aqui? O padre abriu um livro grosso de capa gasta e mostrou algumas páginas. Eram relatos antigos, escritos à mão, de ataques datados desde o século XIX. Dizem que um dos primeiros colonos da região fez um pacto sombrio. Vendeu sua alma em troca de terras férteis, mas a maldição caiu sobre sua descendência. A cada geração, um dos homens nasceria com o fardo de se transformar sob a lua cheia.
Marcelo folheou os registros, lendo trechos em voz baixa. Então, o lobisomem é um dos moradores. Pode ser alguém que está vivendo normalmente de dia? O padre assentiu, mas completou. Sim, e não apenas isso. Durante o dia, muitos nem sabem quem realmente são. Só descobrem quando é tarde demais. Marcelo fechou o livro, sentindo o peso da revelação. Padre, existe alguma forma de acabar com isso? Augusto hesitou, olhando para a cruz no altar. Existe, mas exige sangue. Só uma morte violenta pode quebrar a maldição, mas se for o homem errado, a fúria da fera se voltará contra todos. O silêncio tomou conta da igreja. Marcelo percebeu que cada resposta só trazia novas perguntas e que a sombra do lobisomem estava mais próxima do que imaginava. Ainda abalado pelo que presenciara na mata, Marcelo decidiu procurar respostas em outro lugar. Foi até a igreja matriz de Joanópolis, onde o sino ecoava melancólico naquela tarde nublada. Lá encontrou o padre Augusto, um homem de meia-idade, voz calma, mas com olhos que carregavam um peso antigo. Após ouvir o que Marcelo tinha a dizer, o padre respirou fundo antes de responder. Filho, o que você viu não é novidade para esta cidade. Desde o tempo de nossos bisavós, a fera ronda estas montanhas. Marcelo se inclinou para a frente. Mas por quê? Por que aqui? O padre abriu um livro grosso de capa gasta e mostrou algumas páginas. Eram relatos antigos, escritos à mão, de ataques datados desde o século XIX. Dizem que um dos primeiros colonos da região fez um pacto sombrio, vendeu sua alma em troca de terras férteis, mas a maldição caiu sobre sua descendência. A cada geração, um dos homens nasceria com o fardo de se transformar sob a lua cheia. Marcelo folheou os registros, lendo trechos em voz baixa. Então, o lobisomem é um dos moradores. Pode ser alguém que está vivendo normalmente de dia. O padre assentiu, mas completou. Sim, e não apenas isso. Durante o dia, muitos nem sabem quem realmente são, só descobrem quando é tarde demais. Marcelo fechou o livro, sentindo o peso da revelação. Padre, existe alguma forma de acabar com isso? Augusto hesitou, olhando para a cruz no altar. Existe, mas exige sangue. Só uma morte violenta pode quebrar a maldição, mas se for o homem errado, a fúria da fera se voltará contra todos. O silêncio tomou conta da igreja. Marcelo percebeu que cada resposta só trazia novas perguntas e que a sombra do lobisomem estava mais próxima do que imaginava. Naquela noite, Marcelo decidiu não voltar à pousada. Algo dentro dele dizia que precisava enfrentar a situação, ou, pelo menos, se aproximar da verdade. Caminhou pelas ruas desertas de Joanópolis, o luar refletindo nas pedras da calçada até chegar à margem do rio Cachoeira, onde a mata se adensava. Quando avançou, sentiu um arrepio intenso. O vento trazia sussurros, palavras quase indistinguíveis, como se a própria floresta estivesse falando com ele. Cada passo ecoava e o coração parecia querer saltar do peito. Então, ele ouviu algo que o fez parar. Um som baixo, gutural, quase humano, mas ao mesmo tempo monstruoso. Você veio. Você veio. Marcelo olhou em volta, mas não havia ninguém. Apenas sombras se movendo entre as árvores. O uivo que ouviu antes agora se transformava em algo mais próximo, um grunhido misturado com respiração ofegante, como se estivesse sendo seguido de perto. De repente, um galho estalou atrás dele. Ele girou, mas não viu nada. Sentiu apenas a presença de algo enorme e silencioso. Seu corpo congelou e cada instinto gritava para correr, mas algo o mantinha parado. Quem está aí?
Chamou com a voz trêmula. O sussurro voltou, agora mais claro e sinistro. Você não devia estar aqui. Marcelo sabia que não poderia voltar à pousada. Cada sombra parecia esconder a criatura. Cada barulho o fazia pular. Seguiu as margens do rio Cachoeira, tentando pensar em alguma forma de se proteger. Foi então que lembrou das palavras de seu antero. Se a fera escolhe, você precisa ser mais rápido que ela. Ele decidiu improvisar uma armadilha. Pegou galhos e pedras, amontoando-os para criar um corredor estreito entre as árvores, onde poderia obrigar a criatura a se aproximar de forma previsível. Em sua mente, qualquer distração poderia ser fatal. A noite estava silenciosa, mas o ar carregava um cheiro estranho, metálico e úmido. Marcelo se escondeu atrás de uma moita, segurando um facão emprestado de seu antero. O coração batia como um tambor e a respiração parecia ecoar pela mata. Então, ouviu o primeiro estalo de galho, baixo, preciso. Algo se movia entre as árvores. Um uivo profundo cortou a noite e Marcelo percebeu que a fera estava próxima, farejando, esperando. De repente, ela surgiu na entrada do corredor improvisado. Seus olhos vermelhos brilhavam. A pelagem negra se erguia como se fosse feita de sombras vivas, e um rosnado horrível ressoou pelo ar. Marcelo conteve o medo e preparou-se para a primeira tentativa de ataque. A criatura avançou. A armadilha estava pronta. O momento de verdade havia chegado. No momento em que a criatura recuou por um instante, Marcelo conseguiu enxergar com clareza. O lobisomem era o filho de seu antero, um jovem que todos conheciam como tranquilo e amigo de muitos na cidade. A maldição o transformara sob a lua cheia, tornando-o um monstro, mas mantendo fragmentos de sua humanidade. Marcelo percebeu que atacar cegamente poderia matar um inocente. Respirando fundo, ele decidiu tentar se aproximar com calma. Eu sei quem você é, disse Marcelo, a voz firme, mas cheia de medo. Não precisa mais lutar. O monstro hesitou. Um rosnado baixo saiu de sua garganta, mas seus olhos mostravam conflito, dor e medo. Marcelo deu um passo adiante, estendendo a mão. Você ainda pode lutar contra isso. Não precisa machucar ninguém. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, lentamente a fera começou a se contorcer, diminuindo de tamanho até que, finalmente, ali estava o jovem humano, trêmulo e exausto, olhando para Marcelo com olhos cheios de terror e arrependimento. Marcelo respirou aliviado, mas sabia que o problema não estava resolvido. A maldição ainda existia, e a luta contra o lobisomem poderia retornar. Ainda assim, por aquela noite, a cidade estava salva. Seu antero chegou pouco depois, abraçando o filho e agradecendo a Marcelo. Você foi corajoso, meu filho. Poucos teriam a coragem de encarar a verdade. Marcelo olhou para a lua cheia no céu, sentindo o vento frio e o silêncio da cidade. A sombra da maldição ainda pairava sobre Joanópolis, mas, pelo menos por enquanto, o terror havia sido contido. E enquanto caminhava de volta à pousada, ele sabia que jamais esqueceria a noite em que encarou o lobisomem e a humanidade que ainda podia existir mesmo dentro da mais sombria das maldições.